Fala galera, meu nome é Zélia e nós vamos aqui resolver a prova da segunda fase nível C da OBFEP do ano passado, 2022. Essa prova nível C é para as turmas de terceira e quarta série, tá? Do ensino médio ou do ensino técnico. Então vamos lá para a primeira questão. Essa primeira questão, vocês vão ver que é uma questão de termodinâmica. Já já a gente fala sobre isso. Vamos ler aqui o enunciado. Roberto se mudou de uma cidade ao nível do mar para Campos do Jordão, em São Paulo, a cidade do Brasil localizada no nível mais alto, a maior altitude, minha gente. Então, vai ser a menor pressão, onde a pressão atmosférica mede 630 milímetros de Hg. Na sua mudança, Roberto levou uma garrafa de vidro cheia de éter. Se é de vidro, minha gente, quer dizer que o volume dessa garrafa vai se manter constante. Ao chegar e durante os primeiros dias, notou os seguintes fenômenos estranhos. Antes de falar dos fenômenos, vamos lá, vamos lembrar. Milímetro de Hg, unidade de pressão, tá? Que é a mesma coisa que milímetro de mercúrio. Que mais? Nós vamos precisar nessa questão nos lembrar da lei dos gases, mais particularmente a lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Esses dois caras que verificaram que para um gás ideal, nós temos essa relação aqui entre pressão, volume e temperatura, tá? Essa aqui é a famosa equação Piviti-Povotó, que nos diz que pressão vezes volume dividido por temperatura se mantém constante. Então, P1V1T1 é igual a P2V2T2. O que vai acontecer aqui no nosso problema? Ele vai ter uma garrafa de vidro, então o volume vai ser constante. Nós vamos ter transformações isovolumétricas, também conhecidas como transformações isocóricas. Então, a gente cancela os volumes aqui e nós vamos ter que P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2, tá? Então, eu diminuir a pressão, vou diminuir a temperatura em que os fenômenos vão acontecer e vai ficar bem facinho da gente interpretar as situações que o problema vai colocar aqui pra gente. Vamos para a primeira. Primeira situação. Ao chegar de viagem, ao meio-dia, quando a temperatura ambiente era 24 graus Celsius, resolveu pegar um pouco do éter para dissolver gotas de tinta que mancharam a pedra na entrada da casa. Ele fez isso com a garrafa de vidro com éter sobre o capô do carro, que estava quente por causa do motor logo abaixo do capô. Ao abrir a garrafa, notou que começaram a surgir bolhas sem parar do fundo da garrafa. Com medo, ele fechou a garrafa, achou que ia explodir, mas não era isso, né? E guardou num local distante das pessoas. E aí vem a pergunta, considerando que ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é 760 milímetros de Hg, a temperatura de ebulição do éter é 35 graus Celsius, use o conhecimento sobre mudança de fase para responder aos níveis abaixo. Primeiro, como surgiram as bolhas no fundo da garrafa do éter, conforme descrito no item 1. O item 1 é esse aqui, ó, em que ele fala, ó, coloquei a garrafa de éter em cima do capô do carro, estava quente, começou a surgir bolha, fiquei com medo, tampei e guardei a garrafa. Bom, minha gente, olhando aqui para essa situação, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E lembrando que a garrafa estava em cima do capô, então o fundo da garrafa ficou mais quente. É parecido com o que acontece numa panela quando a gente coloca a água e põe lá no fogo. O fundo da panela fica mais quente, né? Se fica mais quente, T1 aumenta, quer dizer que a pressão também aumenta. Certo? Em relação, por exemplo, à superfície aqui, em que eu tenho uma temperatura menor e, portanto, a pressão vai ser menor. O que acontece? Se a pressão vai ser maior, o fenômeno de transformação de líquido para gás vai acontecer aqui nessa posição, aqui embaixo, antes de acontecer lá em cima. E aí, resultado, o gás tem uma densidade menor, ele vai tender a subir e é por isso que as bolhas se formam aqui e vão para a superfície. Essa é a descrição do processo de ebulição. Então, a resposta para esse item A, como surgiram as bolhas? A resposta é, as bolhas surgem devido ao processo de ebulição do éter ao receber o calor do motor do carro. Tá bom? Vamos para o próximo. O item 2 diz o seguinte, a água
entrava no estado de fervura em um tempo menor. Ou seja, o Roberto foi lá do nível do mar, morava na beira da praia, foi lá para Campos do Jordão e aí ele começou a notar que quando ele colocava a água para ferver, ela fervia mais rápida. De forma aparentemente contraditória, os alimentos não ficavam totalmente cozidos em panelas normais no tempo de cozimento que Roberto estava acostumado. Por conta disso, ele passou a cozinhar por um tempo maior. E aí vem a pergunta, considerando que é o nível do mar, onde a pressão atmosférica é 760 milímetros de Hg, ou seja, bem maior do que os 630 lá em Campos do Jordão, né? E a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, use os conhecimentos sobre mudança de fase para responder os itens abaixo. Ele nem vai pedir para a gente fazer conta, pessoal, é só conceito mesmo. A pergunta é, por que a água entra em estado de fervura em um tempo menor e esse estado não consegue cozinhar corretamente os alimentos no mesmo tempo que ao nível do mar, conforme descrito aqui nesse item? É fácil da gente responder olhando para a mesma expressão que nos diz que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. O que aconteceu? Ele foi de uma pressão maior para uma pressão menor. Consequentemente, a temperatura para começar o processo de ebulição, de fervura da água, também vai ser menor, por conta dessa relação aqui. Então, a água vai ferver a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. Moral da história, está no mesmo fogão, né? Fornecendo a mesma quantidade de calor, a água ferve mais rápido. Então, o alimento é cozido a uma temperatura menor em Campos do Jordão. Por quê? Porque a pressão é menor. Acontece que nessa temperatura menor, então, vai precisar de mais tempo de cozimento, né? Essa é a observação que ele acaba fazendo. Então, está respondido o item D, minha gente. Ele não está pedindo conta nenhuma nessa questão. E aí nós vamos para o item C. O item C diz que o frasco de acetona que a esposa de Roberto tinha acabado de comprar esvaziou na metade do tempo que ela estava acostumada. Ou seja, a acetona evaporou mais rápido, sem que houvesse mudança na forma de usá-lo na frequência em que foi usado. Então, a mesma condição que tinha antes, é um frasco, então o volume se manteve constante. E aí vem a pergunta, considerando que é o nível do mar, onde a pressão atmosférica é 760 milímetros de Hg e a temperatura de ebulição da acetona é 55 graus Celsius, use os conhecimentos sobre a mudança de fase para responder aos itens abaixo. Porque o frasco de acetona esvazia em um intervalo de tempo menor, como descrito nessa observação aqui. Bom, agora eu tenho um outro processo que não é a ebulição, agora eu tenho a evaporação. Por que a evaporação acontece, gente? Basicamente porque eu tenho mais moléculas no estado líquido do que no estado de vapor. Quando eu estou em altas altitudes, a pressão é menor, justamente porque o ar é mais rarefeito. Então, vai ter menos moléculas de acetona na forma de vapor do que na forma de líquido. Vai ter menos moléculas de vapor do que moléculas de líquido. Vai haver uma tendência dessas moléculas de líquido passarem para o estado de vapor mais rapidamente. É por isso, gente, que a gente tem mais dificuldade de respirar quando está em altitudes elevadas. O ar é mais rarefeito, portanto, tem uma menor quantidade de oxigênio para vir para o nosso sangue. E, ao mesmo tempo, a gente vai se ressecando. Por quê? Porque a água do nosso corpo vai evaporando. Então, é muito perigoso a gente, despreparado, ir para locais de altitudes muito elevadas. A gente pode até morrer. Bem, e com isso nós terminamos essa questão. Espero que tenha ficado claro para todos e já já a gente resolve mais uma para vocês. Até a próxima!